Bom dia, Ibabe. Feliz Dia das Mães, mamães. Também com tantos cumprimentos e saudações. Vai o meu beijo no seu coração, você que é mãe. E como disse a Marcena, você que gerou no ventre ou gerou no coração. Um feliz Dia das Mães. Hoje tenho essa alegria imensa de celebrar Ibabe Online, estar com essa camiseta, vestir a camisa do Ibabe Online e oferecer para você referências bíblicas para esta nossa experiência de uma igreja que ocupa o espaço virtual. O oposto de virtual, você sabe, não é real. O oposto de virtual é presencial, porque a experiência virtual é tão real quanto a experiência presencial. Então, virtual, presencial. Então, a Ibabe ocupa esse espaço virtual, essa Ibabe Online. Eu queria oferecer para você referências bíblicas. Queria que você me acompanhasse, porque eu vou contar uma história. E uma história muito bonita que é narrada no livro de Atos dos Apóstolos. Você sabe que Jesus era judeu, né? Sabe que Jesus era judeu. Nasceu de Maria, nasceu dentro da tradição de Israel. Jesus é filho de Davi, Jesus é da linhagem de Abraão. Jesus era judeu. Jesus foi o Messias prometido pelos profetas de Israel. Nasceu como judeu. Diz a Bíblia que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas Jesus era judeu. Jesus foi morto, crucificado pelo Império Romano. Mas ele foi morto, crucificado num conluio. A religião e o império promoveram a crucificação de Jesus. A religião, os líderes judaicos da época de Jesus o identificaram como um blasfemador, que disse: eu e o Pai somos um, quem me viu a mim veio o Pai, antes de Abraão eu sou. E eles disseram: isso não é possível. E quando Jesus admitiu ser o Cristo, quando Pedro disse: você é o Cristo, você é o Messias que nós estamos esperando, e Jesus diz: é verdade, eu sou mesmo. Quando Jesus admitiu isso, mas quando ele disse: derrubem o templo, porque eu sou maior que o templo, eu sou maior que o sábado, a liderança judaica disse: não é possível isso. Mas a liderança judaica não poderia matar e crucificar Jesus. Roma não permitia que as suas colônias executassem pena de morte. Então, o que fizeram os líderes judaicos? Entregaram Jesus como blasfemador e acusaram-no do crime de sedição. Entregaram-no a Roma. E Roma o crucificou. O crucificou como um rebelde que incitava a rebelião contra Roma, que incitava uma insurreição do povo judeu contra o Império Romano. Então Jesus foi morto. Mas você sabe que ao terceiro dia Jesus ressuscita. 50 dias depois da sua ressurreição, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel, no dia do Pentecoste, na festa do Pentecoste. E depois do Pentecoste, o que acontece é que os apóstolos começam a testemunhar que Jesus ressuscitou, estava vivo. O que eles estavam dizendo é: Roma matou o cara errado. Vocês, líderes religiosos de Israel, crucificaram o cara errado. Vocês são assassinos. Vocês mataram o Messias. E vocês estavam errados. E tanto estavam errados que Deus o ressuscitou. O fato de Jesus estar vivo demonstra que vocês crucificaram equivocadamente o homem ungido de Deus. Começaram a anunciar que Jesus estava vivo e muita gente começou a crer que Jesus estava vivo. Começou a se converter a esse anúncio dos apóstolos. E começou a surgir uma grande comunidade ao redor desse Cristo ressurreto. O que acontece é que em Jerusalém deflagra-se uma perseguição contra os
cristãos, contra os convertidos a essa mensagem de que Jesus estava vivo. Todo mundo que acreditava que Jesus estava vivo, que Roma estava errada e que a liderança de Israel estava errada ao crucificá-lo, estes começaram a ser perseguidos em Jerusalém. No capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos está registrado o martírio de Estevão. Estevão morre apedrejado, é martirizado. E no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, você encontra aí esta referência de que houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Atos 8, o versículo 1. Houve grande perseguição. E todos, olha bem, hein? Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Então houve uma perseguição contra a igreja, e todos foram dispersos e ficaram em Jerusalém apenas os apóstolos. Se você virar 2 páginas da sua Bíblia, que se você está comigo, e chegar em Atos capítulo 11, no versículo 26 diz o seguinte, no versículo 19 diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha que interessante, eles foram anunciando a mensagem. Que mensagem? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Os nossos líderes em Jerusalém que entregaram Jesus, o nosso Messias, para ser crucificado por Roma, eles estavam errados. Jesus ressuscitou, mas eles anunciavam isso para quem? Somente para os judeus. Agora veja Atos 11, capítulo 11, versículo 20. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, também aos gentios, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Olha que incrível. Aqui, no versículo 20 de Atos, capítulo 11, a primeira experiência de transposição de uma barreira étnica. Eles anunciaram apenas aos judeus e agora eles anunciaram também aos gentios, aos gregos. E muitos gentios se converteram. A mão do Senhor era com eles e muitos creram. Notícias desse fato chegaram em Jerusalém. Veja o versículo 22. Atos 11. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Lembra que os apóstolos ficaram em Jerusalém? Então chegaram as notícias do que estava acontecendo em Antioquia, as notícias chegaram em Jerusalém. E os apóstolos enviaram Barnabé a Antioquia. E quando Barnabé chegou ali, viu a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então olha o que está acontecendo em Antioquia. O evangelho da ressurreição de Jesus, que era anunciado apenas aos judeus, foi anunciado também aos gentios, aos gregos, e muitos gentios se converteram. E essa notícia chega em Jerusalém. Pensa o seguinte, o mundo daquela época era um mundo segregado, estratificado e segregado. E os marcadores principais da segregação daquela sociedade eram racial. Se você não era cidadão romano, você era um ser humano de segunda categoria. E dentro da tradição de Israel também. Ou você é judeu, ou você é qualquer outra coisa. E esse qualquer outra coisa é gentio. Ou você é judeu, ou é não judeu. É simples assim. Tanto que o evangelho da ressurreição de Jesus é anunciado somente aos judeus, viu isso?
Porque ou você é judeu ou você é não judeu. Ou você é homem ou você é mulher. E claro que se você é homem, você está no topo, se você é mulher, você está embaixo. Ou você é livre, ou você é escravo. É o marcador racial, o marcador de gênero e o marcador social. Por exemplo, se nós estivéssemos naqueles dias, ali em cima estariam as mulheres, e aqui embaixo somente os homens. As mulheres caladas, não poderiam falar. Se tivessem alguma dúvida, deveriam perguntar em casa para o marido. Mas na reunião, só as mulheres lá em cima e os homens aqui embaixo. Na sinagoga, aqui embaixo, os homens, que homens? Judeus. E que judeus? Livres. Escravos estariam lá fora. Não entrariam. O que acontece em Antioquia? O que acontece em Antioquia é que, de repente, tem um auditório que tem judeu e não judeu no mesmo lugar. Homem e mulher misturado. Escravo e livre misturado. Aí é claro que vai dar confusão. E é claro que essa notícia chega em Jerusalém. E os apóstolos em Jerusalém dizem: está acontecendo alguma coisa muito diferente em Antioquia. Manda alguém para ver o que está acontecendo lá. E esse manda alguém para ver o que está acontecendo lá, vai ver aquela bagunça e vai ver se o evangelho que foi anunciado lá foi o mesmo que saiu daqui. Porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem anunciou o evangelho para os gregos, para os gentios? Não foram os apóstolos. Vai ver se esse pessoal que saiu falando aqui de Jerusalém falou lá a mesma coisa. Porque lá está acontecendo alguma coisa muito diferente daqui. E quem vai? Barnabé. E quando ele chega lá, ele não vê uma bagunça. O que ele vê? A graça de Deus. E ele encoraja todo mundo. Lembra que Barnabé é o filho da consolação? Filho do encorajamento. Barnabé, o filho da paráclesis, ele vai e atua como um Espírito Santo na vida daquelas pessoas de Antioquia e celebra aquela comunidade que é multiétnica e que não reconhece os marcadores de raça, de gênero e de classe. Está todo mundo junto. É claro que a confusão não é pequena. Então Barnabé pensa o seguinte: eu não vou dar conta disso aqui. Eu preciso de ajuda. E o que é que o Barnabé faz? Versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A palavra aqui é muito bonita, cristianos, cristianoi. Cristianoi. Quem é essa gente? São os cristianoi. A tradução muito bonita que pode ser usada para essa expressão cristianoi é gente do Cristo. Não é bonito? Quem é essa gente? É gente do Cristo. Quem é essa gente misturada? Quem é essa gente que não se preocupa em fazer distinção de raça e chama o que está ao seu lado de irmão e de irmã? Quem é essa gente que senta na mesa, sendo livre, com o escravo? Quem é essa gente que trata o escravo como irmão?
Essa gente aí são os cristianói, gente de Cristo. Quem é esse pessoal que não estabelece a hierarquia do homem e da mulher e que tirou a mulher do lugar da segregação e trouxe para o auditório comum? Quem é essa gente que senta homem junto com mulher, escravo junto com livre, judeu junto com não judeu? Quem é esse pessoal? São os cristianói, gente de Cristo. Gente que nasce dessa experiência do versículo 21. Muitos creram. A palavra usada aqui é pistes. Essa palavra pistes denotava, inclusive, o tipo de relação que César, o imperador, exigia dos seus súditos. Súdito de César tinha para com César pistes. Quando se diz que eles creram no Cristo ressurreto, eles dedicaram ao Cristo ressurreto a mesma qualidade de devoção, sujeição, reverência, submissão que os súditos de César devotavam a César. Por isso é que Jesus é o Senhor, Kyrios, um título que era usado pelo imperador. Jesus Cristo é o Kyrios, Jesus Cristo ressurreto é o Senhor, Ele é o Senhor, não é César o Kyrios. O Kyrios é Jesus. E a pistes que era devotada ao imperador César, não é mais devotada a César, mas devotada a Jesus Cristo. Porque Jesus é o verdadeiro Senhor. E quando Jesus é o verdadeiro Senhor, agora a minha relação no mundo, na vida, muda. Aqui no reino de César, onde existe o império, aqui tem estratificação. Aqui, quando todos estamos irmanados na vinculação a Jesus Cristo, aqui não existe segregação, aqui não existe hierarquia, aqui não existe subjugação, aqui não tem esse papo de você é escravo, você é livre, você é homem, você é mulher. Aqui não tem esse papo de você é judeu, você é não judeu. Aqui, onde Jesus Cristo é o Senhor, Cristo é tudo em todos. E Paulo vai escrever isso à igreja da Galácia. Em Cristo Jesus não há judeu, nem gentio, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque Cristo é tudo em todos. Aqui é uma nova comunidade. Aqui é uma outra coisa. Quem é essa gente? Os cristianói. Gente de Cristo. Isso é muito maravilhoso, não é? Nós somos quem? Os cristianói. Nós somos a gente de Cristo. O primeiro grande desafio dessa nova comunidade dos cristianói, sabe qual foi? A fome. Veja como é interessante que Lucas, quando está narrando a experiência de Antioquia, dos cristianói, ele insere a narrativa da fome. Veja aí, você está comigo em Atos capítulo 11, versículo 27. Logo depois de narrar que em Antioquia, pela primeira vez, a igreja ou os seguidores de Jesus, os discípulos, foram chamados cristianói, versículo 27 de Atos 11. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano
o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. A fome. Vamos ver como é que os cristianói encaram uma fome. Vamos ver como os cristianói atravessam um período de pandemia. Vamos ver como os cristianói atravessam uma depressão econômica. Vamos ver como os cristianói atravessam um período de escassez e fome. Será que eles vão voltar aos marcadores originais? Quer dizer, é tudo muito bonito quando tem pão para todo mundo, mas quando falta o pão, será que esse pessoal vai continuar se chamando de irmão? Porque agora é fome, pessoal. Cada um por si, Deus por todos e o diabo que leve o último. Como viverão os cristianói? Sabe o que os cristianói fazem? Versículo 29. Os cristianói, Atos 11, 29. Cada um segundo as suas possibilidades, eles decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Eles estavam em Antioquia, 600 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Cada um com seus problemas, né? Não. Os cristianói dizem o seguinte: não, problema dos irmãos em Jerusalém é problema nosso. Por quê? Porque nós somos uma só comunidade. Não importa se nós somos uma comunidade em Antioquia, eles são em Jerusalém, ou eles são em Corinto, ou Tessalônica, ou Filipos. É uma só comunidade. O problema deles lá é problema nosso aqui. Então, o que eles fazem? Decidem providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, o que eles fazem? Fazem uma grande coleta e mandam uma oferta. Vamos imaginar que eles mandam uma carreta para Jerusalém e Paulo e Barnabé dirigindo a carreta. Aí chegam em Jerusalém. Aí o pessoal de Jerusalém diz: o que é isso? É oferta que o pessoal de Antioquia mandou. Ai, louvado seja Deus, glória a Deus e tal. E aí eles abraçam Paulo, abraçam Barnabé, aí desce mais um sujeito. Quem é esse? Esse é o nosso irmão Tito. Nosso irmão Tito. Aí um cara em Jerusalém diz: é judeu? Não, é gentil. Gentil? É, gentil, nosso irmão. É circuncidado? Não. Mas veio na carreta. Essa história o Paulo vai contar para nós em Gálatas capítulo 2. Olha que engraçado. É bonito demais. Subi a Jerusalém, desta vez com Barnabé. Gálatas 2:1. Fui para Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Que revelação? A revelação do profeta Ágabo, da fome. Ele falou: o profeta disse que teria fome, levantamos uma oferta e fomos para Jerusalém. Eu, Barnabé, o Saulo contando, né, o Paulo. Eu, Barnabé e Tito. E fui lá para Jerusalém para contar: lá em Antioquia, a gente prega para todo mundo, judeu, não judeu, é escravo, é livre, é homem, é mulher. Lá a nossa comunidade em Antioquia, ela é essa. Aí o Paulo diz assim, olha, em Gálatas 2, e eu contei isso, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. O que ele diz? Eu pedi para parar a transmissão e falei só com o pessoal mais chegado, correndo o risco de ser cancelado, de ser apedrejado, ia dar ruim. Aí ele diz, contei só para os mais chegados. Essa questão foi levantada
quando souberam que estava comigo Tito, e que ele não era circuncidado. Aí levantaram uma questão, porque alguns falsos irmãos infiltrados em nosso meio estavam apenas espionando a nossa liberdade. Espionando a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e queriam nos devolver à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse. É mais ou menos o seguinte. Pessoal, a nossa comunidade lá de Antioquia, os cristianói, que é tudo misturado, judeu, não judeu, homem, mulher, escravo, livre, é tudo misturado, mandou aqui uma carreta. Nós queremos saber se vocês vão querer só a carreta ou se vocês vão querer também a comunidade. Se vocês vão querer só a oferta deles ou vocês vão abraçar a comunidade. Porque eles lá em Antioquia olharam para vocês aqui em Jerusalém e disseram: nossa família, nossos irmãos, gente nossa, gente do Cristo. Eles também são gente do Cristo, iguais a nós. Nós queremos saber se vocês aqui em Jerusalém vão olhar para eles dizendo que eles são gente do Cristo também. Aí o pessoal lá de Jerusalém falou: não, claro, a gente quer oferta e também, claro que a gente reconhece como comunidade. Aí então Paulo diz assim: Tito. Aí sai o Tito de trás da cortina e vem. Quem é esse? É Tito, nosso irmão lá de Antioquia. É judeu? Não. É circuncidado? Não. E o que ele está fazendo aqui? Vai comer com a gente. Aqui na nossa mesa? É, aqui com a gente. Por quê? Vocês não falaram que estão aceitando eles lá como gente do Cristo? Então, é Tito. Ou vocês vão manter a estrutura antiga de segregação e de estratificação? Vocês vão manter o marcador racial, social, de gênero, como critério para sentar na mesa dos cristianói? Na mesa dos cristianói cabe todo mundo que está em Cristo, ou depende da raça, da classe, do gênero, da identidade? Essa é a questão que está colocada aqui. E olha o que aconteceu, Gálatas capítulo 2. Olha o que aconteceu. Deixa eu achar aqui. Agora é o fim da novela, hein? Último capítulo. Gálatas 2:9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, eu, Paulo, que prego para os gentios, Tiago, Pedro e João, a cúpula do trovão, Tiago, Pedro e João, lembra? No Monte da Transfiguração, Tiago, Pedro e João, Tiago, Pedro e João. No Getsemane, Tiago, Pedro e João. A panela do Cristo, Tiago, Pedro e João. Eles três, que todo mundo chamava de colunas, é um eufemismo elegante para panela. Eles três estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, e eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Eles três se levantaram e puxaram uma cadeira para o Tito e disseram: irmão, bem-vindo, senta aqui, você está na mesa com a gente. Quando Pedro, Tiago e João fizeram isso, ninguém se levantou contra. Pedro, Tiago e João estenderam a destra da comunhão, e versículo 10, disseram: tudo bem, podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo em Antioquia, e pode espalhar isso aí para todo que é canto, somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Somente disseram: não esqueçam dos pobres. Que bonito, né? Que o marcador agora da nova comunidade é solidariedade, generosidade, justiça. Não é mais raça, não é mais gênero, não é mais classe.
a mesa do Cristo é outra. Bom, o que isso tem a ver com a gente? Eu quero resumir e encerrar com 3 palavras para você. Primeiro, identidade. Qual é a nossa identidade? Qual é o marcador determinante da nossa identidade? Quem é você? O que eu digo quando eu vou me apresentar? Eu sou homem. Legendário? Não, eu sou homem. Eu sou branco. Eu sou brasileiro. O que eu digo? Como é que eu me identifico? Sou rico? Sou pobre? O que eu digo? A nossa identidade é: eu sou cristianói. Eu sou gente do Cristo. Eu sou de Cristo. Esse é o meu marcador fundamental. Eu sou cristão. Ah, Ed, então você está anulando as outras identidades? Então eu não posso dizer mais que eu sou negro? E a minha negritude? E a minha ancestralidade? Então quer dizer que não posso mais dizer que eu sou homem? Que eu sou mulher? Que eu tenho que dizer o quê? Não tenho mais marcador? Tem, irmão. Só que o seu marcador, qualquer que seja ele, é secundário. O determinante é Cristo. Eu sou um homem branco, tipo Cristo. Eu sou um homem negro, uma lua, tipo Cristo. Porque tem um jeito de ser homem negro que não tem nada a ver com Cristo. E tem um jeito de ser homem branco que não tem nada a ver com Cristo. Tem um jeito de ser homem pobre que não tem nada a ver com Cristo. E tem um jeito de ser homem pobre que tem tudo a ver com Cristo. Tem um jeito de ser homem rico que não tem nada a ver com Cristo. E tem um jeito de ser homem rico que tem tudo a ver com Cristo. Porque o marcador é Cristo. Sabe o que eu me lembro? Quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, no sábado, no domingo pela manhã, eu tomei posse como pastor da Igreja Batista do Marapé, em Santos. Foi meu primeiro ministério pastoral. E naquela manhã pregou o pastor Reginaldo Kruklis, que hoje mora no céu. O pastor Reginaldo, ele disse assim, isso é 1986. Ele disse assim, Ed, meu filho, não se esqueça que você é somente uma luva. A mão é de Cristo. E quanto mais fina for a luva, mais as pessoas perceberão os detalhes da mão. Não se esqueça. Eu posso usar esta maravilhosa recomendação e exortação do pastor Kruklis e dizer, não se esqueça, meu irmão, se você é rico, isso aí é só a luva. Se você é pobre, isso é a luva. Se você é homem, isso é luva. Se você é mulher, isso é luva. Se você é gay, se você é lésbica, isso é luva. Se você é branco, se você é negro, isso é luva. A sua identidade mesmo é Cristo. A sua responsabilidade é viver o seu marcador social, cultural, religioso. Se você é evangélico, isso aí é luva, viu, irmão? Isso é só luva. Eu quero saber se você é um evangélico, se você é uma evangélica, que quando eu olhar para você, evangélica, eu vejo Cristo. Eu vejo a mão, ou eu só vejo a luva? Se é uma luva muito grossa, muito espessa, não dá nem para ver Cristo. Quero ver, se eu olhar para o seu marcador circunstancial, contingencial, quero saber se tem Cristo aí, porque o seu marcador de identidade é Cristo. Agora tem Ibabe Online, né?
Seu marcador não é Ibabe não, irmão. É Cristo. Ibabe é luva. É um tipo de luva. E um tipo de luva que a gente se esforça para que seja uma luva fina. Porque quando você começar a falar, a minha vida era assim, mas eu conheci a Ibabe. Oi? A luva te transformou ou foi a mão que te transformou? Está entendendo o perigo disso, né? A vaidade da luva é uma ofensa à mão. Nós somos uma comunidade de Jesus Cristo, nós somos os cristianói. Nós somos gente de Jesus Cristo. Tem gente que não acredita nisso, mas nós somos gente de Cristo. A Ibabe é cristianói, é gente de Cristo. E se você faz uma opção de que essa seja a sua luva, louvado seja Deus, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Porque a segunda palavra que eu quero lhe dar é acolhimento. O que a Ibabe Online está fazendo? Acolhendo. Olha, nós relutamos, viu? E eu sou réu, confesso desse, não sei se foi pecado, mas dessa reticência, dessa relutância. O que nós estamos dizendo é, ok, você venceu. O Espírito Santo soprou e disse, quanto tempo mais vocês vão ficar relutando com isso? Porque toda vez eu sou Ibabe Cuiabá, eu sou Ibabe Salvador, eu sou Ibabe Curitiba, eu sou Ibabe Maringá, eu sou Ibabe Marília, eu sou Ibabe Japão, eu sou Ibabe Tóquio. E eu pensava comigo, não, você acompanha virtualmente a Ibabe. Agora nós estamos dizendo, sim. Nós que estamos aqui em Antioquia, estamos dizendo para você que está lá em Tóquio, você é cristianói conosco. Você é da mesma família, você é da mesma turma, da mesma galera que nós. Por quê? Porque você disse que quer ser. E nós estamos dizendo, então nós vamos acolher. E vamos reconhecer tantos irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo, dizendo, nós queremos ser cristianói com vocês. De todas as luvas que existem por aí, nós nos identificamos com essa luva aí, chamada Ibabe. Então, bem-vindo, bem-vinda, nesse acolhimento, nesse abraço que nós estamos, pela graça de Deus e pelo sopro do Espírito Santo, nós estamos oferecendo a você, acolhendo você. E quando eu digo nós, eu estou dizendo nós aqui, né? Você. E esse você que está sendo acolhido está ali, no virtual. Agora, a terceira palavra é pertencimento. Porque a contrapartida do acolhimento, que é pertencimento. Fui acolhido, agora eu pertenço. Agora eu não sou intruso, não sou bisbilhoteiro. Eu não sou uma pessoa que fica fora da mesa vendo o pessoal jantar. Imagina o Tito, né? Imagina o Tito, ele vem e diz, e aí, vocês vão me acolher? Tem lugar na mesa para mim? Aí o pessoal dizia, não, você pode observar, vamos transmitir o nosso jantar ao vivo. Aí o Tito ficaria vendo lá, acompanhando pelo YouTube o jantar da Ibabe. O que nós estamos dizendo é, Tito, vem para a mesa com a gente, estamos acolhendo você. Aí alguém levanta e puxa uma cadeira para o Tito. O Tito senta à mesa e ele diz, agora eu pertenço. Pertence? Então, ajuda a tirar a mesa. Ajuda a lavar a louça, Tito. Você pertence, você não é visita mais. Você está entendendo, né? Você não é só um observador. Você é parte da casa. Fica aí sabendo, Tito, que quando você passar fome
em Antioquia, nós aqui de Jerusalém vamos cuidar de você. Mas se você estiver em Antioquia e souber que nós em Jerusalém estamos passando fome, você tem que cuidar de nós. Por quê? Porque agora nós pertencemos. Agora nós somos uma só família. Agora nós somos uma só comunidade. Agora você não é observador, você pertence. Isso é maravilhoso, é legítimo. Agora a gente está dizendo, Tito, quer usar a luva aí onde você está? Toma aí a luva. Nós acolhemos você. E o Tito diz, uau, agora eu pertenço. Aí ele olha a luva, mas Tito, lembra que onde você estiver, Ibabe é só a sua luva. Na hora que você olhar, você não pode ficar encantado com a luva, você tem que ficar encantado com a mão. Porque a nossa identidade é Cristo. Identidade, acolhimento, pertencimento. Essa é a nossa experiência de Ibabe Online. Nós somos gente de Cristo. Nós somos uma só comunidade. E não importa em que lugar você diz, eu sou comunidade com vocês. Não importa se você está em Antioquia ou em Jerusalém. Se você é senegalês, moçambicano ou angolano. Não importa se você é inglês, francês ou americano. Não importa se você é gaúcho, mineiro ou baiano. O que importa é se você é de Cristo. E se você quer ser comunidade conosco, então, bem-vindo, bem-vinda. Onde você estiver, a mesa também é sua. É um prazer, uma alegria, uma honra compartilhar a luva que se chama Ibabe com você. E se você quiser fazer parte disso, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Nós acolhemos você, abençoamos você, recebemos você e respondemos ao seu desejo de estar à mesa conosco, dizendo, bem-vindo, bem-vinda. Venha pertencer, venha fazer parte, venha ser um membro online da Ibabe, se assim o seu coração está tocado por Deus. Bem-vindo, bem-vinda à mesa de Jesus. Aqui é a comunidade de Cristo. Nós todos aqui somos cristianoi. Nós somos de Cristo. Nós somos o de Cristo. E temos a alegria de ser de Cristo, com irmãos e irmãs espalhados por tantos lugares do nosso Brasil e desse mundo. Essa é a graça de Deus em nós. Eu me alegro muito de ter essa esperança e esta crença de que se o Barnabé viesse conhecer a Ibabe, essa santa bagunça que é a Ibabe, o que alguns chamariam de bagunça, o Barnabé chamaria de graça de Deus. A graça de Deus que está sobre nós é conosco. É pela graça de Deus que nós somos o que somos. É pela graça de Deus que nós somos gente de Cristo. Amém e amém.